Prezados, muito boa noite. É uma alegria e um momento muito especial estar aqui para conversar com vocês essa noite, e por um assunto também que entusiasma muito, e o título dessa nossa conversa é O Livro dos Espíritos, a Bússola da Alma. Preliminar para a gente entender o porquê desse título e porquê desta afirmação. Parece que não há dúvida entre aquelas pessoas que examinam a história da espécie humana, que um dos maiores marcos do nosso progresso, do nosso desenvolvimento, foi a invenção da escrita. Quando o ser humano conseguiu, por alguns sinais deixados em tabuinhas de barro, em papel, na areia, em algum lugar, escrever uma mensagem que um outro pudesse ler e interpretar aquilo. Antes disso, a única forma de se transmitir uma informação era um contando para o outro, e aí nós temos aquela história, né? Quem conta um ponto, aumenta um ponto, nunca a história tinha certeza de ser verdadeira. Com a invenção da escrita, nós começamos a ter muito mais certeza do que foi descoberto antes de nós, do que foi pensado, e daquilo que importa do passado para a nossa existência de agora. Então, nós levamos alguns milhares de anos escrevendo, e escrevendo sempre manuscrito. Quando tinha que reproduzir uma obra escrita, ou alguém tinha que copiar e fazer cópia, tudo manual. Na Europa, eu não lembro exatamente o ano, mas em torno do ano de 1400, Gutenberg inventa os tipos móveis, né? Letras isoladas, permitindo imprimir livros. E deste trabalho de impressão de livros, surge um enorme propósito e um fato que mudou a face da Europa, portanto, do todo o mundo ocidental, em termos de conhecimento espiritual. Foi quando Lutero, com as dúvidas que ele tinha da prática diária na Igreja Católica, ele lança o movimento de reforma da Igreja, e o primeiro resultado dele foi que ele traduz a Bíblia, chamada de Bíblia Sagrada, para o alemão, né, fundando, inclusive, estabelecendo a norma básica da língua alemã, e outras pessoas de outros países logo seguiram a mesma coisa, traduzindo a Bíblia, que antes era a leitura exclusiva dos padres, porque era em latim, e o povo não tinha conhecimento do latim. Então, se disseminou. Toda a Europa pôde ler a Bíblia, que era o livro sagrado do cristianismo. O fato de ter o cristianismo se dividido em várias igrejas são outras circunstâncias que não cabe comentar agora. Então, o livro é uma coisa muitíssimo importante. No dia 18 de abril de 1857, agora, este mês, fazendo 169 anos, foi publicado este livro, lá em Paris, O Livro dos Espíritos. A primeira edição dele, metade do tamanho deste aqui, 519 perguntas e respostas, agora nós já temos o dobro. Porque Kardec, na segunda edição, viu que tinha muito mais informação que ele precisava divulgar. Eu afirmo que isso foi um marco importante, porque foi a primeira vez que nós temos um pensamento organizado, não submetido a uma instituição, que na época do lançamento do livro, era predominantemente na França a Igreja Católica e a Igreja Protestante. Esse livro, quando ele é colocado disponível para o público, ele permite com que cada um obtenha a informação e julgue por si próprio, não mais dependendo da interpretação de terceiros. Isso é um marco fantástico na libertação do espírito humano, na capacidade de cada um de compreender o Deus que o criou e que ele deve, por uma questão mínima de justiça, de bom senso, de gratidão, ser permanentemente grato e até adorá-lo em alguns dos casos. Mas o que significa este livro
O que ele contém, que eu me atrevo a dizer isso, que ele é um marco fundamental no desenvolvimento da humanidade, e até deu este nome, né? É uma bússola moral. É um livro que, quando minimamente compreendido, nos permite, a cada um de nós, estabelecer o rumo da sua própria vida, independente da orientação dos outros. Cada um, a partir do seu entendimento, da sua inteligência, da sua capacidade de leitura e de análise, estabelece, ou pode estabelecer com isso, a sua trajetória de vida na busca da felicidade. Essa busca da felicidade é um desejo do ser humano desde os primeiros tempos. E todos nós aqui, seguramente, também pensamos nisso. Por mais tranquila, agradável e até feliz que seja a nossa vida neste momento, é, sem dúvida nenhuma, um desejo permanente de que essa felicidade, se é que ela está instalada agora, ela permaneça por amanhã, pela próxima semana, pelos próximos anos, pela eternidade afora, já que todos nós concordamos que a vida permanece. Bom, qual é o caminho para esta felicidade? Como é que a gente consegue interpretar os grandes pensamentos, as grandes orientações, as palavras dos santos, daqueles que transmitem a palavra de Deus e a interpretam por sua própria conta, mas como é que nós vamos colocar isso na nossa vida, no dia a dia? Porque, normalmente, essas recomendações de comportamento, num sentido amplo, né, recomendações religiosas de comportamento, parece que elas nunca estão no nosso dia a dia. São coisas muito distantes de nós e nós não temos capacidade de reproduzir aquelas recomendações, aqueles afazeres do dia a dia desses grandes vultos da história. Kardec vai nos mostrar, neste livro aqui, que nós somos donos do nosso próprio destino e temos instrumentos, cada um de nós, suficientes e favoráveis para chegar mais rapidamente nesse estágio de felicidade plena e absoluta que todos almejamos. Este livro, ele tem na face dele, desde a primeira edição, aqui o título dele, o Livro dos Espíritos, e aqui um subtítulo, que ele chama atenção e diz exatamente o que ele está expondo. Filosofia espiritualista. Como o autor do livro era um professor renomado, preocupado com a precisão, com o ensino adequado, ele esclarece na introdução do livro por que ele chamou de filosofia espiritualista. Ele lembra o seguinte: toda e qualquer pessoa que acredite que sobra alguma coisa depois da morte do corpo, que sobra alguma coisa no sentido espiritual, ou seja, que cada ser humano tem uma alma, mesmo aqueles que imaginam que a alma depois da morte do corpo, ela vai desaparecer numa divindade qualquer, ele afirma, com muito bom propósito, que todo aquele que acredita, então, que existe alguma coisa depois da morte do corpo, é, por essência, espiritualista. Então, é uma coisa ampla. Então, os católicos, os luteranos, os judeus, os evangélicos, os muçulmanos, todos esses são espiritualistas. Aí ele lembra o seguinte: mas, numa condição não exatamente especial, mas numa condição particular, aqueles que acreditam que esta alma, depois da morte do corpo, não só sobrevive, mas é capaz de se comunicar com quem está aqui, né, ainda no corpo físico, e que volta a reviver num próximo corpo, este é o espírita. Então, o espiritismo, os espíritas, estão inclusos nesta ideia de filosofia espiritualista, só que com as suas particularidades. E essas particularidades todas é que são relatadas nesse livro aqui. Ora, qual é o que ele contém, este livro? Em primeiro lugar, uma coisa muito importante, relatada pelo próprio autor, reafirmada em várias ocasiões por ele. Este livro tem 1019 perguntas
1.019 respostas. Algumas bem pequenininhas, outras levam 2, 3 páginas. E ele afirma em várias ocasiões que não existe nenhuma resposta dele. Nada que está aqui é palavra dele. Todas as informações nessas perguntas e respostas todas vieram do mundo espiritual. Assim é a expressão que ele usa lá. Em algumas das perguntas, algumas das respostas, que tem alguma particularidade, ele, por conta própria, faz uma pequena nota, tentando esclarecer um pouquinho mais aquilo que foi dito pela espiritualidade. Então, ele recolheu durante 3 anos de trabalho intenso, ele recolheu manifestações de indivíduos que se afirmavam espíritos. Diziam, eu sou um espírito que já vivi aí na França, na Alemanha, na Suíça, na Inglaterra, na Rússia, na Argélia, no Japão, em vários 50 países diferentes do mundo. Eu sou um homem, uma mulher, uma criança, um velho, que já viveu aí, e agora eu estou numa outra condição, não tenho mais corpo, continuo vivo e me comunicando com vocês. E essas comunicações todas, ele faz um filtro de todas elas, porque ele recebia a comunicação de mais de 1.000 pessoas em 50 países, mandavam para ele o resultado dessas comunicações, e ele começa a cotejar uma por uma, e aquelas, quando várias delas afirmavam a mesma coisa, ele dizia, bom, isto é verdade. É onde ele estabelece o uso do método científico na análise de comunicações. Ou seja, se quase todos nós aqui disséssemos que está à noite e 1 ou 2 dissesse que não, ainda é dia, nós poderíamos descartar, né? A verdade está com a grande maioria que afirma que é noite. Foi isso que ele fez. Então, estas informações todas que são aqui, nós podemos aceitar, como de fato aceitamos, que é a expressão de um grupo de espíritos que se dispôs, há 169 anos, contribuir com a humanidade, nos dando informações e nos traçando um caminho onde cada um, a seu tempo, com o seu próprio esforço, com o seu próprio entendimento, com sua própria disposição, vai chegar nesse estágio de felicidade. Em cada existência, fim do corpo, nós vamos para esta dimensão espiritual, reencontramos os nossos amores, reencontramos, quem sabe, os nossos desafetos, avaliamos as nossas existências do passado e traçamos como se fosse uma bússola, mostrando o norte, qual é o que nós queremos para o futuro. Essa é a síntese desse livro aqui. Mas, pela sabedoria deste investigador, desse missionário, que foi o professor Denizar Rivail, que adota o nome de Allan Kardec, para a publicação deste livro, ele faz um trabalho ainda mais importante do que só estas informações. Ele organiza cada uma delas em blocos de pensamento que nos facilitam a compreensão. E aí ele faz uma coisa extremamente interessante, onde ele divide esse livro em várias partes, e na primeira parte ele reúne todas as informações que ele conseguiu, aquelas testadas, reafirmadas e lógicas, que ele chamou das causas primárias, ou das causas primeiras. Tem algumas traduções que usam a palavra primeira em vez de primária. Então, pela primeira vez na história, isso dá para afirmar, sem a menor dúvida, nós conseguimos ter uma definição do significado de Deus muitíssimo superior a qualquer filosofia anterior e qualquer religião formada anterior que definia Deus, às vezes sem muito sentido lógico, capaz de aceitar, falando simplesmente que era um ser sobrenatural. Mas aqui ele recolhe dos espíritos uma definição absolutamente clara, que qualquer pessoa pode entender e ver que ela abrange tudo que é possível imaginar de uma divindade.
Os espíritos dizem para ele, e ele transcreve, que Deus é a causa fundamental, a causa primária, primeira de todas as coisas. É o Criador do universo. Simples assim. É o Criador do universo. Não é um indivíduo, não é aquele velhinho de barba branca que aparece nas ilustrações, não é um homem, não é uma mulher, como nós somos homens e mulheres aqui. Não. É simplesmente a inteligência suprema que criou o universo. A nossa falta de habilidade, de conhecimento, de palavras, exige de cada um de nós, assim, mas será que isso é suficiente mesmo? Saber que é o Criador do universo? Eu quero saber um pouco mais de Deus, eu quero entender um pouco mais. Bem, Kardec também pensou assim e interroga o mundo espiritual. Aí eles dizem, nós também não sabemos mais do que isso. Nós não podemos dar informações que nós não temos conhecimento. Mas nós podemos afirmar que este Deus, esse Criador do universo, ele tem alguns atributos que cada um consegue compreender. Então ele começa explicando que Deus é um só. Não importa o nome que qualquer um queira dar, mas é um só, um único Criador do universo. E aí eles dizem assim com uma clareza que qualquer criancinha consegue entender. Por que não pode existir dois deuses? Porque aí teríamos duas vontades diferentes. Então é um só. Pronto. Um Deus, um Criador do universo. O que mais queremos saber dele? Ele diz, bom, para ser o Criador do universo, então ele é onipotente, ele pode tudo. Tanto que criou o universo. E criou os seres humanos. Nesta criação do universo, ele criou dois elementos só. A matéria, que é isso que nós vemos aqui, o nosso planeta, as estrelas, e criou o espírito humano. E decidiu que entre as espécies, a espécie humana era onde o espírito reencarnaria na sua trajetória de evolução. Aí eles dão uma informação que por milênios a humanidade padeceu sem compreender isso. Ele diz assim, este Criador do universo, Deus, é infinitamente justo e bom. Justo e bom. Ora, se nós olharmos as religiões bem antigas, as primeiras que surgiram no mundo, cada deus daqueles era uma coisa sanguinária, né? Exigia sacrifícios de crianças, sacrifícios de homens, de mulheres, cerimônias fantásticas, porque se alguém não cumprisse aquelas cerimônias, era a morte, era a destruição, era a guerra. Não. Deus é soberanamente justo e bom. Ele é o bem. E cada um vai ser absolutamente feliz quando viver permanentemente na prática do bem. Aí alguém pergunta para o mundo espiritual, mas como? Então existe o mal. Deus criou o mal também? Ele diz, absolutamente. Deus não criou o mal. Ao contrário de muitas filosofias e religiões afirmando, Deus não criou o mal. O mal é simplesmente a ausência do bem. Então, todo aquele que em algum momento não está vivendo permanentemente no bem, que é a vontade, que é a glória de Deus, aí ele pratica alguma coisa e isso é o mal. Então nós temos sofrimentos, nós temos disputas, nós temos guerras, nós temos desgraças, porque cada um, às vezes muitos da humanidade, não conseguiram ainda compreender esse caminho do bem e transitam nesta prática que resulta no mal que a nossa sociedade está cansada de sofrer. Ele vai mais adiante ainda nas perguntas e no interrogatório do mundo espiritual. Ele diz, então, qual é o caminho para eliminar esse mal no mundo, na humanidade, para que todos sejam felizes, já que Deus é absolutamente justo e bom? Ele diz, sim, o caminho é muito simples. Deus, Criador do universo, ele faz com que cada pai e cada mãe faça com seus filhos. Dá mais uma chance. É o que nós vemos, né? Cada um de nós aqui que já teve a felicidade de ter um filho pequeno, né?
A criança faz algumas coisas que não são adequadas para a vida familiar, né? E a gente não expulsa a criança, não manda, não bota fora, não faz nada com ela, né? Xinga, orienta, ou faz alguma coisa, mas dá outra chance. É meu filho, eu tenho que cuidar dele. Ora, se nós somos capazes de fazer isso, Deus não fará muito mais? Aí ele pergunta, sim, mas então como é que ele faz isso? Que chance é esta que ele dá? O mundo espiritual responde unanimemente, a reencarnação. Nós transitamos nesta vida aqui no corpo que ocupamos agora, termina a utilidade, a validade, a vitalidade desse corpo, continuamos absolutamente vivos na dimensão espiritual, como espíritos. E depois de um período de avaliação das nossas existências, encarnamos num outro corpo, quem sabe em outra família, quem sabe em outro país, quem sabe em outro ambiente, com a finalidade de recompormos aquilo que não conseguimos fazer na vida anterior ou nas vidas anteriores. Bem, esta afirmação do mundo espiritual, ela foi, é e continuará sendo por muito tempo ainda absolutamente revolucionária. Porque ela vai contra aquilo que está quase que enraizado na sociedade, de imaginar que o que importa para o indivíduo é a vida material, é a vida que nós temos aqui, o que importa é o poder de uns sobre os outros, o que importa é a riqueza, e que este assunto de espiritualidade é para ser tratado, quem sabe, 1 ou 2 horas por semana, numa reunião do Centro Espírita, na missa católica, no culto evangélico e assim por diante. Eles dizem que não, absolutamente não. A nossa vida como espíritos é permanente, desde o momento da criação, há milênios atrás. Para cada um, uma data diferente. Porque cada um de nós foi criado como espíritos em momentos diferentes. E cada um de nós, então, tem várias trajetórias, inúmeras, milhares de trajetórias diferentes, em milhares de vidas diferentes. E em cada uma delas, pelo nosso esforço, nós avançamos um pouquinho. Aprendemos alguma coisa, deixamos um dos aspectos do não reconhecimento da bondade de Deus das nossas diversas existências. E voltamos numa nova encarnação com a oportunidade de aprender um pouco mais e avançarmos um pouco mais. Cada um de nós que tem a oportunidade de ler esse livro, pensar um pouquinho nas informações dele, encontra, sem dúvida nenhuma, eu afirmo isso com a mais absoluta convicção, encontra uma bússola para a sua própria vida. O que significa encontrar uma bússola para a vida? Tem um caminho traçado que eu fico sabendo que se eu percorrer este caminho, não tem jeito, eu vou chegar lá no destino que eu me proponho. É possível que, como às vezes é comum nas nossas vidas, a gente caminha um pouco à busca de um objetivo, cansa, se distrai com uma coisa, se distrai com outra, troca de caminho, quer encontrar um atalho, mas tem a oportunidade de voltar, porque a bússola sempre está apontando para o norte. A bondade de Deus se manifesta nisso. Ele não nos deu a felicidade de presente, porque ele disse que, ora, se eu crio todos os espíritos felizes, que mérito haverá na felicidade? O mérito de tudo que nós conquistamos, e é muito fácil isso, né? A gente perceber no nosso dia a dia. Quem aqui que cozinhando um bolo para servir para a família, e o bolo fica bonito, macio, gostoso, não se sente feliz? E deu trabalho fazer o bolo. Manter a casa limpa dá um trabalho enorme, mas olhar a casa limpa dá felicidade. Cumprir o trabalho lá na empresa onde trabalhamos, não importa em que condição, se empregado como patrão, dá trabalho tudo fazer isso.
mas a recompensa de o prazer do trabalho bem feito. O Criador nos disse a mesma coisa. A felicidade dada de presente, muito pouco valor teria. Agora, cada um conquistando a sua felicidade, conquistando a sua evolução, o seu aprendizado, né? Percorrendo o caminho, aí sim a felicidade tem valor. Aí alguém perguntará assim, mas por que então nós temos tanta dificuldade no mundo? Muito simples. Os espíritos respondem isso também, porque cada um de nós, mesmo sabendo aonde tem que chegar, escolhe um caminho diferente. Por que existe na nossa história toda pessoas, indivíduos, homens e mulheres, que se destacam em termos de bondade, de alegria, de felicidade? A começar por Jesus, né? Uma lembrança de Jesus. Num determinado momento aqui neste livro, Kardec faz a pergunta para os espíritos: qual é o melhor modelo e guia para a humanidade? A resposta é a mais curta de todo o livro. Uma palavra só: Jesus. Pronto, simples assim. Então nós temos, além da bússola, nós temos o modelo. É tentar viver como ele vivia. Bom, não é possível, né? Eu não consigo fazer o que Jesus fazia. Imagina ele colocado na cruz, né, para morrer, sendo tripudiado, ainda assim ele perdoa os seus inimigos. Eu não consigo fazer isso. Tem importância, diz ele próprio. Não tem a menor importância. Terá as novas oportunidades. Na próxima, não vai perdoar ainda, mas quem sabe não vai ficar com tanta raiva quanto fica agora. E na próxima, quem sabe com um pouco menos de raiva. E um dia, sabe-se lá quando, conseguirá perdoar também. Pronto. É isto que o mundo espiritual nos ensina neste livro aqui. Ele diz que este é o caminho da felicidade. Repetir as existências, mas tendo um norte. Eu quero chegar lá. Por que nós temos na história, né, indivíduos como Jesus, aqui no Brasil, né, Chico Xavier, Irmã Dulce lá na Bahia, Divaldo Franco, né, Madre Teresa de Calcutá na Índia, o próprio Lutero, os santos da igreja, centenas, milhares deles, pessoas que ao longo da história dedicaram a vida ao cuidado dos outros, à prática do bem. Por que eles conseguiram e nós não? Bem, nós temos duas explicações possíveis para isso. Primeiro, quem sabe, eles foram criados há mais tempo do que nós, percorreram já essa estrada, né, chegaram mais cedo. A segunda explicação, tendo sido criados há mais tempo ou menos tempo do que nós, é que eles firmaram o rumo da bússola e seguiram insistentemente na prática do bem. E nós, às vezes, nos perdemos por duas chagas da humanidade também descritas aqui: o egoísmo e o orgulho. Eu sou mais bonito, mais inteligente, mais isto, mais aquilo, e os outros não são, então eu os trato com desprezo. Pronto. Orgulho, né, que é a grande chaga. E do orgulho vem o egoísmo. E aí eles nos afirmam aqui, em vários momentos, que todo aquele que consegue superar o seu próprio orgulho, o seu próprio egoísmo, e começa a pensar que a vida importante é a vida do espírito, muito mais do que essa que nós transitamos agora, que a valorosa realmente é a vida do espírito, ele consegue se colocar numa posição mais adequada, compreendendo que, como todos os espíritos, fomos criados absolutamente iguais, simples e ignorantes, sem sabedoria, sem malícia. E em cada existência nós vamos aprendendo tanto o nosso desenvolvimento intelectual quanto o desenvolvimento moral. É natural compreender também que alguns aprendem muito mais rápido do que os outros, se esforçam mais e aprendem mais. E é por isso que nós temos um mundo diferente. É por isso que nós convivemos com facínoras, com bandidos e com santos, na mesma humanidade.
mas que o destino firme para todos nós será a felicidade plena e absoluta, conseguindo compreender melhor a própria existência do Criador e o motivo da nossa existência. Então, meus caros, eu gostaria de fazer um convite, né? Esse livro, como eu disse, está completando 169 anos, agora no dia 18 de abril, onde ele foi oferecido para a humanidade, permitindo que cada um, sem rédeas de outros, consiga compreender a sua própria posição e, a partir daí, escolher o seu caminho. Vale a pena. Eu não digo estudar ele na primeira vez, porque esse livro aqui é para ser lido algumas vezes, e quando desperta mesmo, a gente tem a vontade de estudar. E depois de décadas lendo e estudando, a gente sempre encontra uma informação um pouquinho mais profunda que favorece a nossa vontade de melhorar um pouquinho mais. Recomendo de todo o coração. Ninguém se arrepende disso aqui. Vale a pena. É, como eu disse, o Livro dos Espíritos, uma bússola moral para a humanidade toda e, claro, para cada um de nós. Muito obrigado pela atenção. Tenham uma boa noite.